muito bem-vindo a mais um episódio do Inventando Moda, que é um espaço aberto onde a gente aborda assuntos relacionados à moda, beleza e cultura. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Todos os convidados são sempre especiais, né? Mas essa convidada aqui, ela é incrível, inteligentíssima, que é a minha professora Dani Gabriel. E ela foi minha primeira professora da pós e por conta de um trabalho que eu fiz, um projeto que eu fiz para uma matéria dela, me surgiu várias oportunidades de trabalho, então ela é uma pessoa muito especial para mim, contribuiu muito para a minha carreira. E seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada. Estou muito honrada com esse convite, muito feliz. E, assim, muito bacana também ver que uma ideia que surgiu, né, dentro de um projeto de sala de aula pode reverberar e gerar uma nova profissão, uma nova forma de olhar, né? Então, estou muito contente de estar aqui, muito grata. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É muito legal, né, ver esse impacto assim que o professor ele causa na vida do aluno, né? Eu tenho várias perguntas, principalmente para te fazer com relação à sua de trabalho, essa parte como docente, mas eu vou começar te pedindo, na verdade, para você se apresentar, porque você faz muitas coisas, né? Então, Então, vamos lá. Acho que eu vou começar falando um pouquinho da minha formação, né? Minha formação em comunicação. Na realidade, acho que eu vou voltar um pouquinho mais atrás. A minha primeira formação é em administração, né? Depois eu fui para comunicação, depois eu fui para moda, né? E aí, dentro desse processo, eu fui entendendo caminhos profissionais que foram me levando para esse olhar dos negócios, né, da indústria da moda e também da educação. E depois, eu acho que, além da educação, essa educação empreendedora, que hoje é minha paixão, né? Eu tenho trabalhado muito com esse olhar de ajudar negócios a se posicionarem, a se estruturarem. Então, acho que tem um pouco disso, né? Então, falando assim da parte profissional. Hoje eu também estou fazendo mestrado, então, né? E aí eu faço mestrado em administração porque eu entendo que trabalhar com criativos, né? E eu também sou uma pessoa criativa, mas que também sempre fui uma pessoa muito pé no chão. Então, para eu pensar numa ideia, eu queria entender a viabilidade daquela ideia. Não era só a ideia pela ideia e de ficar naquele mundo ali, né? Meio fantasioso. Então, assim, putz, é uma ideia muito bacana, mas como que eu consigo fazer isso virar uma coisa real? Então, eu acho que isso é uma coisa até de uma característica minha, né? E acho que por conta disso eu fui bem por esse caminho e eu entendo que hoje o que falta muito dentro desse mercado de moda é isso, né? Esse aterramento, né, de olhar esses negócios com termos mais de viabilidade, porque é muito legal você trabalhar por amor e por paixão pelo que você faz. E a moda, ninguém vai trabalhar com moda, desenhar e criar porque está sendo obrigado a fazer, porque o pai mandou, né? sim. Mas ter essa coisa de falar, não, isso aqui é viável, ou criar caminhos, criar possibilidades para que isso seja realmente sustentável. Não só, como eu falo, né, ambientalmente, porque a gente cuida muito desse lugar, mas que economicamente também, tanto para você, né, para que o seu negócio tenha uma vida longa, mas para as pessoas que você acaba impactando também no decorrer, né? As parcerias que você faz, como você remunera as pessoas. Então, acho que um pouquinho desse olhar, assim. Sim, é muito importante você conseguir colocar o seu projeto em prática, né? Acho que até nas aulas, o que você ensinava muito pra gente era isso. Tinha o ensino ali, o aprendizado, mas a gente tinha que tentar fazer de alguma forma e pensar naquele projeto como que ele ficaria na prática em si, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa. Quando que surgiu esse seu interesse por comunicação? Porque você falou que sua primeira formação foi em administração, né? Como que foi surgindo esse interesse até depois para você cair para a moda? Então, eu fiz administração e achava aquilo muito, muito duro, assim, sabe? E eu sempre fui muito criativa. E aí eu falei, para onde que eu vou? Vamos pensar que isso foi há mais de 20 anos atrás. A gente não tinha tantas possibilidades, né? E a comunicação era uma das áreas mais criativas. A gente tinha uma cena da publicidade muito grande. As grandes campanhas de publicidade, vi as campanhas da Benetton. Aquilo ali me brilhava um pouco os olhos, né? E aí fui estudar comunicação. Só que aí, né, eu comecei a ver que não era tão simples, né, principalmente uma mulher negra dentro da comunicação há mais de 20 anos atrás.
E aí a moda aparece na minha vida. Eu falo assim que não foi uma escolha, né? Eu não escolhi a moda que me escolheu. Entendi. Né? E aí eu comecei a trabalhar, tive um convite para fazer um trabalho, né, com um escritório de pesquisa de moda, e aí isso foi abrindo, né, as possibilidades. Né? E aí eu fui. Aí que eu falo, né? Quando você vai estudar moda, você tem todo ali um conteúdo, né? Você tem uma grade curricular. E eu já vinha de um conteúdo criativo, mas muito com uma abrangência um pouco maior. Então, eu estudava história da arte, estudava desenho, estudava várias coisas, estudava produto. Mas quando você vai para a moda, né? Eu fui fazendo cursos livres para entender um pouco disso, porque o trabalho ele veio primeiro. Entendi. Do que a formação. Né? Então, comecei a trabalhar com algumas pessoas que trabalhavam com moda, que tinham um escritório de pesquisa de moda, então eu tinha que Tá por dentro. tá por dentro, então eu tinha que estudar. Então, eu fui fazendo vários cursos livres. Eu falei, nossa, isso é bacana, é possível. E eu consegui ver muita conexão entre o que eu aprendi na faculdade, né, de publicidade e comunicação, do que eu aprendi, que eu estava aprendendo em moda. Eu falei, nossa, isso aqui tem muita sinergia. Faz Legal. muito sentido. Falar de produto, sei lá, estou falando, eu tenho que desenvolver um sabão em pó, mas eu estou desenvolvendo uma roupa. Né? E aí as habilidades que eu não tinha, né, de entender o corpo, né, de entender acabamento, de entender aquele desenho técnico, que era um desenho técnico que era de outro objeto, que era a roupa, e como que essa roupa era, quais eram as partes dessa peça. Aí eu fui estudando, e assim, eu sempre gostei muito de estudar. E isso facilitou a minha vida, porque toda hora eu estava fazendo alguma coisa e aprendendo, e a coisa do prático. Eu não ficava nunca no mundo das ideias. Então, tudo que eu fazia, tudo que me era dado de demanda dentro desse trabalho, nossa, eu já resolvia rapidinho com quem eu posso falar. Né? E aí foi surgindo várias coisas. Em relação ao marketing e à comunicação, eu tinha muito isso já dentro da faculdade. E aí, mais para frente, eu fui entendendo também que a moda é isso, né? A moda é uma forma de expressão, de comunicação. Ela está ligada ao nosso tempo, à questão sociológica, antropológica, econômica. Então, eu comecei a linkar todos esses pontos, e aí eu uso hoje o marketing, a comunicação, como uma ferramenta de análise para a estruturação dessa marca, desse produto, né? Então, acho que foi um processo, Stephanie. Não foi uma coisa assim, olha, a moda, a administração, o marketing, a comunicação, uma coisa tudo muito junto. Não, isso foi acontecendo na minha vida e depois eu fui unindo e vendo essas conexões e como que isso faz a pessoa que eu sou hoje. Por isso que às vezes é difícil me colocar um pouco numa caixinha, porque são 20 anos de trabalho, mais de 20 anos dentro da moda, né? Acho que esse ano eu estou fazendo 23 anos e eu fiz um pouco de tudo. Sim, Né? você é uma profissional bem completa, né? Eu ia te perguntar agora com relação ao seu trabalho. Então, quando você começou, você já começou trabalhando para alguma empresa? Você já começou com o seu próprio negócio? Ou você era funcionária? Enfim, como que funcionou isso e como que você foi se desenvolvendo para você ir caminhando de administração, comunicação, moda? Como que foi esse andamento? Eu sempre trabalhei CLT, né? como a gente fala. Né? Então, assim, a maioria das empresas que eu trabalhei foi nesse cenário. Quando eu fui trabalhar com moda, né, eu fui trabalhar nesse escritório de pesquisa de moda. Né? Então, eu nem pensava em empreender. Só que eu tinha uma atitude muito empreendedora em tudo que eu fazia. Né? Tanto quando eu fui morar em Americana, trabalhei numa indústria lá e numa confecção. Todo mundo falava, nossa, você é dona da empresa? Eu falava, não. Porque aquela coisa de você viver realmente aquilo que você está fazendo. Né? E eu gostava disso. Então, eu acho que eu tive isso é uma coisa também perigosa, né? Quando você faz uma coisa que você ama e você também não consegue separar muito aquilo do trabalho. Né? Então, eu tive esse momento assim, de trabalhar e falar... Né? E eu acho que teve um pouco desse lugar. Aí, quando eu volto para São Paulo de Americana, eu fui vendo outras possibilidades. Só que o mercado de moda em São Paulo, em 2012, estava muito diferente. Eu já estava voltando de Americana em 2012. Né?
E aí eu falei, tá, vou trabalhar no que eu sei fazer, né? E aí a maioria da cena aqui em São Paulo era trabalhar para as private labels, que são as empresas que fazem para os magazines, por exemplo. Ah. E aí aquela coisa insana de você trabalhar das 7 às 10, né? E aí fazendo muita roupa, né? Porque aquela época a gente tinha um fast fashion que tinham altas produções, né? E aí eu fui trabalhando dessa forma. Só que chegou em 2015, eu tive ali, já estava um pouco cansada, tentando entender esse mercado, pensei, não quero mais trabalhar com isso. E aí aconteceu um acidente, acho que em Bangladesh, que foi um prédio que caiu, né, cheio de pessoas, trabalhadores da moda. Eu falei, gente, eu dentro de um ecossistema, né, que eu faço parte, eu estou aqui do outro lado do mundo, mas eu estou colaborando com isso. Eu não quero mais fazer parte disso. Então, a primeira coisa foi um pouco renegar isso, né? Eu falei, eu não quero mais trabalhar com moda. E aí, por sorte, né, acho que o universo também colabora com algumas coisas, foram aparecendo algumas oportunidades de ensinar moda, né? Eu sempre dei aula dentro dessa minha trajetória, mas eram para pessoas que não tinham conhecimento em moda, mas que eram pessoas que utilizavam talvez ali daquela cena da moda para o artesanato, né, para vender os seus produtos, para criar produtos e vender produtos, mas era tudo muito intuitivo. E aí eu comecei a dar aula de planejamento de coleção, de melhoria de produto, para pessoas que eram artesãos, criativos, enfim. Eu falei, nossa, interessante isso aqui, né? E aí eu comecei a ver o quanto eu podia também ajudar numa transformação, né, desse mercado. E assim, e um ponto que era quase invisível dentro da nossa sociedade, né? Porque quem olha para essa economia criativa hoje, estudando, eu entendo, né, o quanto a economia criativa no Brasil ela é potente, o quanto que ela transforma, o quanto que ela movimenta o nosso PIB. Mas naquela época que eu comecei, eu não tinha noção disso, né? Então, eu falei, nossa, isso é interessante. Eu acho que talvez por minha vontade, meu gosto de estudar e também a minha curiosidade, eu fui fazendo e foram aparecendo oportunidades e eu comecei a ver um outro caminho. Entendi. Aí eu falei, nossa, acho que eu consigo continuar na moda, não preciso jogar tudo isso fora, porque eu comecei a entender que havia pessoas que precisavam daquele conhecimento para poder gerar renda, para poder transformar seus negócios, para poder ter um negócio, porque às vezes a pessoa era só um artesão que não tinha MEI, né? Não era nem um microempreendedor individual, mas que depois daquele curso ali, daquela formação, ela ia lá, criava um MEI, ela comprava melhor, né? Ela negociava melhor, ela entendia o preço daquele produto, aí ajudava ela a construir uma narrativa para aquele produto. Né? É uma mudança de vida, né? É uma mudança de vida. Sim. Né? Criar uma identidade de produto, enfim. Sim. E como que você entrou em contato com essas pessoas para começar a dar aula? Eram pessoas que, por exemplo, já estavam ali em contato talvez com a empresa que você trabalhava, isso já facilitava essa conexão? Ou não? Você foi atrás mesmo e falou, não, você é professora? Como que foi isso? Eu já dava aula, né, em faculdades, né? Eu já tinha dado aula no Senac mesmo em cursos livres, dava aula na Faculdade de Polícia de Artes, dava aula em Santos. Então, assim, tinha um nome numa cena educacional ali, né? E eu não lembro exatamente como que foi esse convite, mas foi um convite, tipo assim, sabe aquela coisa assim? Você fala, era isso que eu estava precisando na hora certa, né? Então, apareceu uma pessoa que falou, Dani, a gente está precisando de uma pessoa para dar aula para um grupo de mulheres da economia solidária de uma região X de São Paulo. Ah, legal. Aí eu falei, será? Como que é isso? Me explica melhor. Mas a aula do quê? A aula de produto e a aula de planejamento de coleção. Eu falei, nossa, existe esse mercado. E aí, depois disso, porque eu nem sabia que isso existia, né? Comecei a pesquisar sobre isso, comecei a olhar para esses projetos, comecei a entender o que é economia solidária, o que era economia criativa, e aí começaram a surgir oportunidades, porque eu também fui me inserindo nessa cena. Né? Entendi. Tá, então eu vou voltar um pouquinho antes ali com você. Eu quero entender, assim, o que fez você decidir ali se tornar professora?
Porque você comentou que você gosta muito de aprender, de ensinar, mas talvez o que deu aquele start de você falar, não, vou agora para uma universidade, vou ensinar alguém, vou ficar careca com os alunos aqui me enchendo o saco. Então, eu nunca, assim, eu sempre fui muito tímida, sempre, e assim, eu lembro que na faculdade eu falava, gente, deixa que eu faça o trabalho todo, mas eu não quero apresentar o trabalho. Tá. Porque eu tinha muita vergonha de falar, eu sempre sou grandona, achava meio desastrada, enfim. E quando eu comecei a trabalhar, esse meu primeiro trabalho de moda, eu trabalhei com 2 pessoas que eram educadoras. E elas me levavam para a sala de aula para eu poder aprender. Enquanto elas estavam dando aula, como eu não sabia nada de moda, ela falou, Dani, eu estou dando um curso de planejamento de coleção, então você vai ser nossa monitora, você vai ficar olhando, você vai aprender e você vai desenvolvendo os projetos aqui com a gente. Legal. E eu fui vendo aquilo. Só que num certo momento, o que elas fizeram? Dani, hoje eu sempre ia e ela sempre falava, você tem que estar preparada para aquele tema daquela aula daquele dia. E de repente Porque se ela não pudesse dar aula, você quer dar. Só que elas faziam surpresa comigo. Nossa, era na Tipo pressão mesmo. Ai, meu Deus. Socorro. Socorro. Então, assim, aí eu falei, gente, né? Não foi uma coisa assim, meio que vai. E aí eu falei, nossa. E né? era curso de graduação? Era cursos livres. Ah, tá. Né? E aí eu falei, nossa, interessante isso, né? E assim, os alunos também começaram a me acolher, perguntavam as coisas para mim, porque eu estudava muito, eu estava muito preparada para aquela aula, né? Sim. Então, eu dava muito suporte para eles. E essa conexão com os alunos foi me dando também uma segurança de poder dar o meu passo, né? Aí eu comecei a estudar cada vez mais e depois aí comecei a fazer alguns trabalhos no mercado já, né? Sim. E aí comecei a mandar currículo. E aí fui mandando currículo para algumas faculdades e comecei a pegar algumas turmas, né? Sim. Naquela época a gente precisava ter uma experiência prática e a formação o bacharelado, né? E eu tinha. E eu sempre fui uma pessoa que me sentia desafiada e falei, não, eu vou, vai dar certo. E foi indo. Que legal. É até bacana você contar isso, porque eu acho que, principalmente atualmente, a gente tem essa ansiedade de já querer fazer as coisas darem certo e a gente não vê o processo das pessoas. Então, por exemplo, eu já vi você em sala de aula ali, dando aula na pós-graduação, e para mim você nasceu sabendo, né? Eu nunca falei, nossa, será que ela já foi insegura um dia, né? E você estava ali começando, você tinha aquela insegurança, você talvez nem se imaginava, né, sendo docente. E para mim a visão que eu tinha era como se você tivesse nascido para aquilo, né? Então eu acho que é até legal para quem está nos assistindo a pessoa saber que existe um processo. Você se preparou, você estudou muito. Então a pessoa, se ela ir tentando, né, aos poucos e se dedicando, ela pode também alcançar aquilo que ela deseja, né? Sim. E aí a pergunta que eu ia te fazer agora com relação aos alunos, né? E entrar um pouco mais nessa sua fase docente, depois a gente volta para essa parte de negócios. Então. O que você vê hoje nos alunos que talvez fosse diferente alguns anos atrás, quando você começou a dar aula, né? Quais são os sonhos, as inseguranças deles? O que você sente de diferente ao longo desses anos? Tá. O mercado de moda ele mudou drasticamente. Eu acho que assim precisamos mudar muito mais. Mas a gente não tinha tantas oportunidades, né? Nem para estudar e nem para trabalhar, né? Então era uma indústria muito fechada, muito restrita, né? Tanto para quem quer empreender na moda, né? Não tinha isso. A gente falava de grandes marcas, o mercado atendia. A gente tem uma cadeia produtiva gigante dentro da moda, né? Começa ali no agro, quase vai até o varejo, né? O atacado e varejo. Então assim tem vários elos ali, mas a gente via muito ali o profissional muito na venda, no comercial, na loja de shopping, né? A gente não via as pessoas estudando para serem estilistas. Era sempre um pequeno número, até porque as faculdades, universidades que ensinavam esse tipo de curso eram pouquíssimas, né? Então, eu acho que existe hoje a mudança, né, do mercado. Hoje a gente vê um mercado que fala uma outra língua, né? Então, quando eu comecei a estudar moda, a gente tinha uma visão totalmente eurocentrada, né? Então, eu também tenho aprendido muito hoje com os meus alunos, né?
porque a gente vai desconstruindo, porque há 20 anos atrás a gente aprendia de um jeito e tinha que ser daquele jeito, porque não tinha como ficar questionando questões raciais daquela época, né? Era Não tinha muito nem abertura, não né? tinha abertura, era muito complexo, né? E hoje eu vejo esse processo de construção desse conhecimento e dessa aplicação, né, em negócios, em marcas próprias, em marcas, é muito bacana, né? Sim. Então eu vejo que o mercado ele cresce, ele evolui, tem um caminho ainda para ser percorrido, né? Mas eu sinto mais possibilidades, né? E eu acho que talvez os alunos, a diferença entre um aluno, né, daquela época e um aluno de hoje é que a gente a gente estudava mais, eu acho, assim, né, para ter uma segurança do que eu estou fazendo. E eu acho que hoje, por conta dessa questão do digital, algumas pessoas, não vou generalizar, mas tem uma coisa muito dessa geração do TikTok, né? São pílulas do conhecimento, Coisas mais rápidas. coisas mais rápidas. Eu também acho que eles acham que eles vão, tipo assim, eu estou fazendo um curso, sei lá, técnico, mas amanhã eu já vou ser um grande estilista. Essa jornada, eu também olho Tudo precisa ser muito rápido, né? tudo muito rápido, né? Então, assim, se eles fossem escutar a minha história e falar, nossa, mas ela demorou tanto tempo para chegar, sim, porque é um processo de construção. E eu acho que eu ainda estou aprendendo, né? E olha que eu posso falar que eu sou uma especialista em fazer produto, em olhar para negócio, né? Sou uma estrategista de negócio que já tem uma experiência, que tem um olhar, mas eu estou aprendendo todos os dias, porque cada dia eu pego um negócio que tem uma estrutura diferente, que tem uma história diferente e que não dá, não é, eu falo que não tem fórmula mágica, né? Não é uma receita de bolo. Não é né? uma receita de bolo. Então eu acho que essa pressa faz com que às vezes algumas coisas até soem um pouco arrogantes nesse mundo um pouco de hoje, né? De achar que é do dia para a noite ou que eu vou realmente transformar de uma forma absurda ali, né? Sim. E o que você acha que hoje o mercado ele pede no sentido de ele exige daquele aluno que está começando, que está entrando no mercado? O que esse aluno ele precisa ter ou fazer para ele conquistar um certo espaço ali no mercado? Eu acho que independente da área, não preciso nem falar que é em relação à moda, assim, o que eu acho que é muito importante é quando você tem um conhecimento, mas que você tem uma capacidade de realização, você tem uma atitude frente a tudo que você está vivendo, aquele ambiente que você está vivendo, né? Então, ser proativo, sabe? Porque se você é uma pessoa, estou falando que para o seu negócio ou para o negócio do outro, você tem uma atitude que eu falo que é intraempreendedor ali, né? Você pega um negócio para fazer, você vai buscar solução, né? Ser essa pessoa mais buscadora de soluções do que de problemas. Entendi. Então, eu acho que isso faz uma diferença no mercado hoje, sabe? Independente de você falar que está pensando ter essa mentalidade para a sua vida profissional, né? Ou para dentro de uma empresa, para os seus estudos, para os seus objetivos pessoais, né? Sim. E qual que você acha que é a diferença entre o que se ensina e o que se vive no mercado? Olha, essa aqui tem bastante diferença, Stephanie, porque a gente tem empresas muito diferentes, a gente tem espaços muito diferentes. Então, por mais que o ambiente escolar ele é um ambiente seguro, né? A gente vai falar, vai estudar os melhores cases, Sim. Né? A gente está indo Sim. para esse lugar, né? Mesmo que a gente conte coisas que não foram legais, a gente vai passar por processos ali, né? Isso aqui aconteceu, isso aqui foi bom, isso aqui não. Mas você está num ambiente, quando você está no mercado, Selvageria. né? Selvageria. E aí é isso, né? A gente está aprendendo ali. Você não está falando de que eu sou bom em criar, em desenvolver, em me comunicar. Não é esse lugar. A gente tem que ter o tato de se relacionar com as pessoas. O jogo de cintura. O jogo de cintura, a flexibilidade, né? A empatia. Né? E aí a gente sabe que é uma loucura. Porque você tem que desenvolver não só o educacional, né, mas também o social ali, né? Uau. Acho que na sala de aula a gente acaba também desenvolvendo, porque você tem o contato com os outros colegas, né? Eu, por exemplo, assim, na minha experiência, eu sou formada em marketing. E aí, eu estudei na Anhembi Morumbi.
E para mim foi uma faculdade assim difícil porque eu esperava mais. Então eu era aluna bolsista, eu entrei assim com muitos sonhos e achando que eu ia ser a melhor profissional do mercado, porque eu falei, eu vou estudar, isso aqui vai valer muito a pena. E às vezes eu chegava em algumas aulas e eu achava as aulas fracas, os conteúdos fracos, e aí eu ia para o mercado de trabalho e para mim eu era uma boa aluna, mas eu não me sentia uma boa profissional. E aí era uma discrepância muito grande, né? E para mim era um problema muito forte enfrentar com essa quebra de expectativa, porque eu imaginava que eu iria muito melhor no mercado de trabalho, já que eu era uma boa aluna. E isso não necessariamente anda junto, né? E por muito tempo eu sempre fiquei me perguntando, né? Até de certa forma culpando a faculdade também. Não vou tirar a culpa da faculdade aqui agora, tá? Mas eu ficava nessa, tipo, poxa, a faculdade ela não prepara a gente para o mercado de trabalho, né? Mas eu acho que com o amadurecimento, esses dias eu estava gravando aqui um conteúdo aqui para o Senac, então eu estava participando do aulão que eles fizeram, então eram vários professores ali conversando com diferentes turmas. E uma das professoras falou algo que eu achei super interessante, que ela falou, gente, a gente está ensinando aqui, dando várias dicas para vocês, né, dando esse conhecimento, mas você tem que entender que no mercado de trabalho é outra coisa, vocês vão ter que se adaptar ao mercado de trabalho, né? Então, não existe nenhum curso que vai cobrir tudo que você vai viver no mercado de trabalho. Você vai aprender na prática, né? Você não vai estar 100% preparado fazendo algum curso, achando que lá no mercado de trabalho está tudo certo, né? Que você já sabe de tudo. Você vai aprender muito trabalhando. E aquilo me impactou muito porque eu falei, nossa, eu acho que eu sempre esperei que algum lugar fosse me formar 100% para eu chegar no meu trabalho pronta e arrasar, né? Eu acho que era isso que eu esperava. E aí eu falei, caraca, precisei de quase 30 anos para escutar ela falando isso. E eu falei, não faz todo sentido, né? Óbvio, vão ter lugares que são melhores, né, educacionalmente falando, né? Ou que você vai se dar melhor, enfim, isso acontece, mas tem essas diferenças, né? E eu queria agora saber de você, né? Se você teve talvez esse impacto igual eu tive, de repente estudar uma coisa e ir para o mercado de trabalho encontrar outra. Sempre. Que bom que não é só comigo. Sempre em diversos níveis, assim. Às vezes até quando você tem um conteúdo que é muito superior a um conhecimento prévio que você tem, né? Então, assim, por mais que eu tenha formação em administração, agora eu estou fazendo um mestrado em administração numa universidade que é muito referência no mercado. Então, assim, eu tenho dificuldade com algumas matérias. Tem algumas matérias que eu vou muito bem, mas tem matérias que eu tenho mais dificuldade por conta do... Como se eu também não tivesse preparado para aquele conteúdo naquele nível. Né? E do mesmo jeito que, às vezes, eu vou para algum lugar e falo, nossa, de novo isso. Né? Então, assim, isso vai acontecer, mas eu sempre me coloco nesse lugar de aprendiz. Né? Então, assim, outro dia eu fui fazer um curso de marketing para inteligência artificial. O conteúdo de marketing, para mim, estava muito ok. Né? Questão de formatar público-alvo. Só que a questão da IA, para mim, era uma coisa ainda nova. Então, é isso que eu também faço. Às vezes eu posso estudar uma coisa, né, pela segunda ou pela terceira vez, mas eu tento extrair o melhor do que aquele professor está me trazendo, né? Porque eu acho que sempre tem uma coisa ali, um caminho diferente, ou até provocar também esse professor a me dar alguma dica, porque eu acho que a sala de aula ela é uma porta ali, é uma entrada para você ter referência, para você ter, né, um nome de um artigo, de um livro. Então, ali a gente vai tentar, às vezes é 40 horas o curso, né? Então, vocês viram que no curso que vocês fizeram comigo de marketing, a gente tinha ali 40 horas. Então, assim, aquele projeto era um projeto denso para você dar em 40 horas. Mas eu falei assim, é bom dar um choque ali de informações, porque vocês navegaram e conseguiram criar um projeto, no final das contas, que ele foi uma porta também. Não estava pronto aquele projeto, mas ele foi já um início para a coisa ali se desenrolar. Então, eu acho que sim, a sala de aula tem esse poder, assim, da gente colocar sementes, né, para coisas que possam vir. Aí vai ter gente que vai
querer Extrair, já né? extrair logo e vai te sugar. Isso é muito legal quando o aluno também se coloca nessa postura e nessa posição de que ele é o responsável pelo conhecimento. Então, assim, às vezes tem turmas que a gente não consegue dar aquela aula que a gente preparou. Você preparou, mas todo mundo pergunta, todo mundo se interessa. E tem aulas que você dá duas, você tem que antecipar uma aula porque ninguém pergunta. Gente, tem dúvidas? Alguma pergunta? Ninguém pergunta nada. Né? Então, Sim. assim, o feedback também é muito do aluno. A construção ela é muito junta. Né? Então, tem turmas que a galera, né, elas estão ali pedindo, sedento, né? de conhecimento. Né? Então, eu acho que essa troca, a gente tem que se colocar ali como colaboradores, né, professor e aluno, porque tem hora que é isso. Tem coisa que o aluno te pergunta e você fala assim, olha, aluno, eu não sei. Eu vou pesquisar, mas tem uma pessoa que eu conheço que faz isso aqui e a gente vai conversar. Porque eu dei muita aula de produtos de moda, né? Trabalhei para grandes magazines, mas sei lá, eu não, até então, na época, eu não tinha trabalhado com jeans. O jeans ele tem uma especificidade. Você vai trabalhar com moda infantil, tem muitas especificidades, funcionalidades que você precisa ver. Você trabalha com beachwear, você muda tudo. Então, assim, eu vou saber tudo sobre produto de moda? Não. Difícil, né? Difícil. E hoje você tem uma quantidade muito grande de matérias-primas também, tecidos diferentes. Há 20 anos atrás, você usava o denim, a tricoline, viscose, e era isso que tinha, entendeu? Uma meia malha. Sim. Hoje, as tecelagens estão todo momento desenvolvendo tecidos e eu vou ter que entender se esse tecido, caimento... Não tem como você saber de tudo, né? Então, você vai ter que estudar sempre. Vai do interesse da pessoa, né? E aí, tem alguma coisa assim, alguma dica que você poderia dar que você gostaria de saber quando você estava ali iniciando, quando você era aluna, que você falou, poxa, se eu soubesse disso, teria sido diferente minha trajetória, que de repente a gente pode compartilhar e quem está assistindo, né, se inspirar e falar, nossa, que bom saber disso, né? Ai, não sei, eu acho que talvez ter calma. Eu acho que eu tinha muita ansiedade, assim, também. Eu acho que talvez essa coisa de querer que as coisas dessem certo, né, também, né? A gente fica nesse... Quando a gente... Eu sempre vi uma coisa na faculdade, eu estudei na PUC, né? Uma das faculdades que eu estudei, e era uma cena muito diferente dos meus colegas de turma da minha, né? Então, assim, para mim aquilo era uma única oportunidade. E não tinha como falar, tipo assim, ai, estou no 2º ano e vou mudar para medicina. Não. Entendeu? Te entendo. Então, assim, eu acho que é fazer o melhor, sabe? Com as oportunidades que a gente tem e, assim, estar atento, né? Estar atento ao que as pessoas que a gente está convivendo, atento às oportunidades, né? Eu acho que talvez eu... E uma dica que talvez eu tivesse que dar, né? Eu sou uma pessoa mais tímida, então eu tinha muita dificuldade no relacionamento ali com algumas pessoas. Eu sempre chegava, estudava, sempre quieta, né? Ali. Eu acho que talvez eu interagiria mais. Porque hoje eu entendo a força e a potência do relacionamento, do networking, para tudo que a gente faz, porque a gente não faz nada sozinho, né? Sim. E aí eu acho que é esse lugar, né? A gente começou aqui no nosso esquenta, eu falei assim, às vezes eu atendo alunos que me procuram porque eu olho o brilho no olho, a vontade de fazer, então vamos fazer, né? Sim. Né? Às vezes é uma conversa, um bate-papo que eu tenho com você de 2 horas e daqui a pouco você já está... Eu falo, gente, a pessoa está voando por conta daquela conversa. E é muito legal isso. Sim, né? com certeza. Então, acho que o relacionamento, o network é uma coisa que faz muita diferença. Assim, essa percepção de onde a gente está, sabe? Das conexões que a gente pode fazer. Legal. E já que você está falando de relacionamento, eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu imagino que você tenha várias respostas para essa pergunta, mas aí você pode dar um exemplo ou outro de relações que você cruzou ali no seu caminho e que você acha que fez toda a diferença. Talvez a diferença para você ou para a pessoa, né? Não sei se você tem algum exemplo para dar. Pode ser com um aluno, pode ser num trabalho, alguém que te levou para uma outra oportunidade, enfim. Se você tem algo assim nesse sentido para compartilhar. Eu acho que assim, a coisa mais que impactou assim na minha vida foi ter conhecido, né, trabalhado com a Miriam Coelho, assim, foi as pessoas que me inseriram dentro do mercado de moda. Elas viram coisas em mim que eu não tinha noção, assim, né?
Isso eu acho que é muito legal. Então, assim, eu nunca imaginava assim trabalhar com moda e elas me convidam para fazer um trabalho com elas ali e aquilo mudou a minha vida, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito forte, assim. E tem uma outra pessoa também, que acho que é a Camila, que é uma pessoa a pessoa das conexões, sabe? Quando você vê que aparece uma coisa para você, mas que não é para você, mas você fala assim, nossa, essa pessoa precisa conhecer a Dani. Sabe? Que legal, sim. E aí, a partir dessa conexão que essa pessoa faz, também surgem outras coisas, né? E depois que eu fui vivendo isso, né, eu comecei a fazer isso. Isso é muito legal. Entendeu? Então, às vezes, aparecem coisas para mim, né, assim, de conexão, que eu vejo que não é para mim. Mas eu falo, nossa, essa pessoa precisa estar lá no podcast da Esté, sabe? Uma coisa assim. Sim. Porque faz sentido. Então, hoje eu tenho mais cuidado com essas coisas que me atravessam por conta disso, assim. Eu acho que tem essas duas situações. E uma coisa, assim, que me curou muito, assim, porque eu trabalhei em muito lugar tóxico, né? Na moda a gente tem, né? Tem em todos os mercados, em todos né? os mercados, né? Mas a última instituição que eu trabalhei, né, na Faculdade Santa Marcelina, foi um lugar assim que me curou muito, assim, sabe? Que legal. De trabalhar com pessoas, assim, uma coordenação incrível, colegas de trabalho sensacionais. Então a saída de lá também foi bem difícil, porque foi um lugar assim, fiquei 4 anos e pouquinho, acho que lá, mas foi um lugar que me curou muito, assim, sabe? Que bacana. Então, eu acho que é esse lugar. A gente vai amadurecendo, né? Sim. E vai trazendo pessoas para a nossa vida que também vão fortalecendo tanto essa questão do seu conhecimento, né? Do que você pode fazer, né? E da onde que você pode chegar. Que bacana. Muita gente comenta isso que você comentou, né? Que a moda, ela é uma área difícil, é um mercado difícil, né? Você lida com muito ego, né? E eu tenho total noção disso. Mas eu acho que, para mim, na minha experiência de vida profissional, onde eu mais sofri com trabalhos tóxicos foi quando eu trabalhava com marketing. Também. Porque aí era dentro das grandes empresas. E aí era muito pesado. Depois que eu vim para a moda, que eu comecei a ter meu próprio negócio, para mim foi outra vida, assim. E o Senac foi um lugar que, para mim, foi muito acolhedor, né? Porque eu trabalho para o Senac, mas, ao mesmo tempo, também sou aluna do Senac, né? Então, eu tenho essa relação cruzada ali, né? Dos dois lados. E eu acho que é muito bacana, porque todo mundo do Senac sempre foi muito aberto comigo, sempre me deu muitas oportunidades. Então, eu acho que o Senac tem esse trabalho, talvez, igual o Santa Marcelina fez com você ali, de me curar, de certa forma, porque eu era também muito traumatizada com as empresas que eu trabalhei no mercado. Sim, eu também estou bem feliz de estar aqui agora, e eu vejo que, assim, aqui foi um lugar que eu tive a minha primeira oportunidade de me comunicar dentro de sala de aula, né? E aí eu falo, nossa, agora eu estou voltando. Claro que eu voltei aqui para dar aula vários momentos como professora convidada, né? Mas voltando agora para a coordenação, é muito legal, porque acho que eu costuro essa jornada minha, sabe? Sim. De ter essa experiência no mercado, de estar numa unidade de referência de moda, de também ter um processo aqui de construção, que eu fico percebendo ainda, né? Estou um bebê dentro da casa, mas esse processo de escuta, de construção muito colaborativa, né? Eu espero que logo eu também possa falar, né? Que também me curei aqui de outras coisas, né? De que vivi coisas bacanas, que tenho vivido, mas que seja também uma trajetória profissional importante para mim, assim, né? Mas eu acho que essa experiência também que eu venho carregando, você vai tendo um time de onde que você fica e onde você não fica, né? Então, hoje também, esse radar, para mim, ele é mais rápido. Tipo assim, quando eu estou num lugar e que esse lugar não é legal, eu falo, não, isso aqui não é para mim, não quero estar aqui, né? Porque é diferente quando você tem o seu próprio negócio, né? E quando você empreende, né? Então, assim, eu comecei a empreender não porque eu queria, porque eu estava sufocada dentro desse mercado. Então, hoje, ano que vem, a minha empresa, que é a Dumi, vai fazer 10 anos. Né? E agora eu também estou voltando para o mercado de CLT, né? Sim. Né? E aí eu falo, não, é bacana, dá para conciliar algumas coisas, porque também a gente vê essa mudança do mercado, né? A gente consegue... Em alguns lugares. Em alguns lugares, Sim. né?
Então, eu fui empreender por conta disso, para fazer as coisas diferentes. E eu acho que é isso. Daqui a pouco você vai estar com a sua empresa aí um pouco maior, vai estar contratando pessoas. E aí você vai fazer de uma outra forma, né? Mais genuína, mais empática, né? Então, Sim, bem legal. é esse o lugar. E, nossa, Dani, você tem muitos lados aí, muitas versões profissionais, né? Porque você comentou, você atende empresas, você é docente, aí coordenadora, tem sua própria empresa. Eu queria, nem sei se eu falei todas, tá? Mas eu queria entender com você quais são as diferentes formas ali de você trabalhar, o que você acha que precisa de habilidade diferente, como que você funciona ali para você gerenciar todas essas áreas que você trabalha, né? Porque por agora, pelo menos, você está com umas 3 no mínimo, né? Docente, coordenadora e a sua própria empresa, né? Porque que é onde você atende seus clientes, né? Ou você atende outras empresas, né? Isso. Então, o que você acha ali que é diferente, né? As habilidades, como que você gerencia isso? Agora, a habilidade que está mais, né? Que eu estou mais precisando é da gestão do tempo, né? Nossa, imagina. Porque eu tinha uma agenda muito mais flexível, né? E agora eu fico boa parte do meu tempo aqui no Senac. Mas eu tô, na realidade, eu fiz todo um trabalho de rebranding da Dume, assim, entendendo um pouquinho quais são os nossos públicos, porque também isso que é bacana, né? Quando você tem um negócio próprio, ele vai crescendo e você vai entendendo que esses públicos vão se adequando, sua proposta de valor não muda, né? Mas você vai entendendo um pouco esses públicos que você vai se conectando. Então, a partir dessa reformulação que eu tenho feito, nessa essa reestruturação estratégica da Dume, eu estou conseguindo conciliar, né? Estou conseguindo entender esses clientes também que eu vou atendendo por um período muito maior, porque quando você tem um negócio, ele não está pronto, né? Ele vai passando. Então, você começou comigo, às vezes a pessoa está comigo 1 ano e meio de consultoria, mas a gente vai evoluindo nesse 1 ano e meio. Ela começou pequititinha, ali não tinha nem posicionamento de marca, e agora ela já está no mercado, já está buscando projetos, já está andando um pouco mais sozinha, e a gente vai vendo no que essa empresa precisa melhorar. É a questão da gestão financeira, é a questão da comunicação, é a parte comercial. Então, dentro da Dume, a gente olha esse 360 do negócio e vai acompanhando. E eu prefiro estar com marcas, com negócios que entendam isso. Então, se nessa conversa de diagnóstico você já fala assim, ai, Dani, então, porque eu estou abrindo meu negócio, mas eu preciso do meu plano de negócio, eu falo, essa pessoa não é para Daniela atender, não é para a Dume atender. E aí eu até falo, ó, talvez seja melhor você para ir para outro projeto, para outra consultoria, porque a pessoa não entende esse mundo do jeito que ele é. Ela quer uma agilidade que não é real e não é possível, né? E às vezes mesmo isso, eu falo assim, eu tenho aqui, sei lá, 1 milhão, 2 milhões para investir na minha marca e eu quero que você, Dani, faça a gestão. Você vai ter que ter uma estrutura de pessoas para você conseguir ter esse resultado tão rápido do jeito que você quer, entendeu? Então, e aí essa visão do negócio, porque quando o negócio parte de uma pessoa de negócio, né, ela é diferente quando ela parte de um criativo. Né? Então, o meu lugar aqui é meio que... Vamos unir essas duas coisas e vamos tentar fazer a coisa ser sustentável, sabe? Você vai identificando ali o que a empresa precisa e vai adaptando, né? Sim, e às vezes tem que chamar a pessoa para a realidade, porque às vezes a pessoa não quer olhar para algumas coisas, não quer olhar para os números. Você fala assim, vamos olhar para esses números? Né? Porque às vezes você fala assim, não, mas é a roupa, mas eu faço porque... A história, ok, mas vamos olhar para os números, porque aí você vai pensando em criar estratégias mais reais para que você possa continuar fazendo o que é seu sonho, o que é a essência do seu negócio, o que é honesto para você, mas você também está olhando para esses números de uma forma real. Sim. Porque às vezes você vai ter que ter um plano, você vai ter que ter duas frentes de negócio ali. E eu acho que é esse lugar, né? Quando você pensa um negócio, pensar nessas fontes de receita. É o que eu falo para os meus clientes. Gente, tem que ter fontes de receita a partir da sua expertise, né? Sim. Então, é esse ponto. Porque quando a gente está falando de marca, né, ainda mais marca pessoal, acho que mexe muito com o emocional das pessoas, né? Total. Elas têm ali aquilo como uma extensão delas, né? Então, acho que talvez olhar dessa forma mais racional e para os números, para os dados, né? É uma coisa difícil.
E aproveitar e fazer um link e te perguntar, qual é o erro que você acha que as empresas mais cometem? Tem um financeiro desestruturado. Então, assim, eu falo, gente, faz moda, faz produto, faz bem. Tem um financeiro que puxe a terra e você. Você precisa ter. Você não pode ter um financeiro que passa a mão na sua cabeça, tá? Senão você está lascado. E você tem que ter um comercial, tá? Então, assim, você tem que ter uma gestão comercial. Não posso vender quando eu quero, entendeu? Então, assim, todo dia tem que entrar dinheiro nesse caixa. Se você não tiver um comercial e não tiver um financeiro, não tem outra área que você pode ter um atendimento muito bom, né? Ah, o produto que não chega, o produto que é um problema, tá? Né? Mas como eu estou falando que você é uma pessoa de moda, né? Desenvolve produto, você tem que saber fazer a coisa ali, né? Um planejamento de gestão de produto. Mas eu acho que o que pega muito é o financeiro e o comercial, que é o que vai te dar sustentabilidade, o que vai te dar aterramento, o que vai te fazer ter metas de médio prazo, longo prazo, é o seu financeiro. E a gente vê as pessoas parando por quê? Eu te dou lá os seus... Vai fazer um Shark Tank lá, você vai ter seu 1 milhão de investimento, você não vai provisionar esse 1 milhão para 24 meses, para 36 meses. Você já vai, eu quero fazer uma coleção, essa coleção tem que estourar, eu vou chamar o fotógrafo tal, a editorial vai ter que ser em Bali. Gente, gastou, acabou. O processo de retorno financeiro disso é alto, né? E aí a gente vê que as pessoas acabam... interrompendo seus sonhos ou ficam nesse processo porque querem a coisa tão rápido que não pensam estrategicamente num caminho mais assertivo e mais viável para a coisa efetivamente acontecer. Entendi. E para quem está começando e é sozinho ali, né? Aquele empreendedor que ele não consegue contratar ninguém, né? Como que ele faz para balancear esse financeiro, esse comercial, esse desenvolvimento de produto, socorro, né? Como que ele faz tudo isso? O que eu vejo assim hoje, né, eu tenho atendido bastante, muita gente me procura e o que eu falo muito assim, tem que estudar. Primeira coisa, se você é do criativo, você fez lá 4 anos de moda, vai fazer administração, alguma coisa, entendeu? Então assim, não dá para ir só porque eu faço, eu costuro muito bem, a minha roupa é incrível, não vai funcionar, tá? Entendeu? Não tem jeito, porque a gente, quando você, independente do que você estude, você estudou para ter aquela habilidade técnica para aquela coisa. Tipo, você estudou fotografia, você estudou marketing, comunicação, você sabe fazer isso. Agora, ter uma empresa é diferente, né? Ser uma pessoa de negócios, Ser uma pessoa de negócios é diferente. Sim. E aí tem isso, tem que fazer gestão do tempo, porque você é uma pessoa só, mas o networking te ajuda para você fazer as parcerias e conseguir também tirar algumas coisas das suas costas. Legal. Entender o que é o core do negócio, o que você faz muito bem e onde você pode colocar pessoas para te ajudar em algumas coisas. Porque às vezes não tem jeito. Porque às vezes a gente está falando muito do produto de moda, mas poderia ser um serviço, que às vezes eu sinto isso muito na Dumi. Como que eu vou contratar alguém para fazer a consultoria para um cliente, tendo o meu olhar de 23 anos de negócio? É difícil. Sim, é difícil. Né? É complicado. Então, eu tenho 2 opções, né? Ou eu vou ter que diminuir essa quantidade de clientes que eu atendo, porque não tem jeito, né? Ou eu vou ter que ir ensinando essas pessoas que vão trabalhar comigo a fazerem as coisas, ou pensar em outros tipos de serviços que são menores e que essas pessoas consigam atender. Sim. Né? Então, a gente, dependendo... Para você ir escalando, Para né? eu, de alguma forma, conseguir escalar isso, né? Então, é esse lugar. Você tem que entender o que você quer fazer, né? E às vezes é isso. Não, eu quero fazer toda a roupa inteira. Eu quero atender a Stephanie, fazer o diagnóstico, ver o que ela quer, fazer a peça, tirar a medida, entregar, embalar, tudo. Então, você vai ter... Você é um ateliê. E você tem que cobrar como ateliê. Mas você está fazendo um ateliê, você quer cobrar igual fast fashion? Você entende? Sim. Então, assim, não dá. Não fecha a conta. Né? Então, esse aterramento que geralmente eu dou. Eu falo, gente, não fecha a conta. Né? Então, assim, o que você quer? Não dá para você... Né?
Abraçar o mundo, abraçar né? o mundo. Então tem que ter uma clareza de mercado, pesquisar concorrência, quem está fazendo, como é que está fazendo, há quanto tempo essa pessoa está fazendo isso desse jeito, está dando certo? Né? Então a gente vai entendendo que também o mundo vai mudando. Né? A gente teve pandemia aí, outro dia, 5 anos da pandemia, eu falei, gente, vai fazer 5 anos. Nossa, é Parece que foi maluco. Parece, ontem. sim. Eu também acho muito doido quando vem essa realidade, né? Já faz tanto tempo. É porque durou por muito tempo também, Durou né? muito tempo, mas a gente teve que. Eu falo que não teve o novo normal, né? A gente conseguiu ainda, né? Mas que a gente reviu muitas coisas, né? Sim, A gente se vê o mundo de uma forma um pouco diferente, assim, né? sim. Profissionalmente e pessoalmente também falando. E na Dume, como que você faz para agora que você está trabalhando no Senac, que você passa boa parte do tempo aqui, qual foi a sua estratégia então para você continuar crescendo com o seu negócio e ao mesmo tempo você tem que dividir seu tempo ali, né? Você não está Sim. 100% do tempo lá, né? Então você já se preparou quando você recebeu o convite para vir para o Senac, você já foi preparando ali equipe, pessoas que pudessem ali de certa forma te substituir um pouco, né? Para isso ir se encaixando? Foi assim. Na realidade, eu participei de um processo seletivo, ele foi bem longo também. E aí, aquela história, né? Vai passando pelas fases, a gente fica entendendo se vai dar certo ou não. Mas eu já tinha reduzido um pouco o número de clientes e os clientes que eu tenho, geralmente eu tenho vários planos, né, dentro da consultoria. Então tem consultorias que a gente tem planos que são semanais, quinzenais ou mensais. Então às vezes você vai ter uma conversa comigo uma vez no mês, você vai ficar com a gente vai trocar todas as coisas ali e você vai ficar com uma demanda e aí a gente vai fazendo algumas trocas via e-mail, WhatsApp. A maioria dos clientes que eu tenho hoje, eu tenho atendimentos quinzenais, então tá mais Ah, tá. fácil. Aham. Né? Então, eu faço esses atendimentos quinzenais, faço geralmente na parte da manhã. Se eu também não consigo, alguma coisa, às vezes eu tenho um horário ali na segunda-feira à noite eu consigo, ou às vezes de sábado, né? Então, eu vou escolhendo ali, vou fazendo uma gestão de tempo para isso. Os cursos que eu tenho feito, eles são muito sazonais, então são cursos curtos, né? E aí eu consigo também encaixar nessa agenda, né? Então, eu acho que tem esse lugar, assim, dessa adaptação. Eu acho que ainda estou em adaptação, né? Mas está dando certo. Tô bem feliz, assim, por conta de ter revisto também aquela questão de quais são as marcas que eu vou atender, né? Quais são os cursos que eu quero fazer, quem são esses parceiros que eu quero ter no portfólio da Dume, assim, né? Sim. E você tem uma equipe na Dume ou é só você? Então, eu tenho uma equipe que eu falo que é uma equipe, né, parceira, né? Tá. Então, quando eu preciso de alguma coisa, de uma demanda, eu vou acionando algumas pessoas. Então, fui testando também isso, né? Então, ou às vezes eu até escalo para alguma pessoa que eu confio e eu não Legal. vou conseguir atender. Você quer atender essa empresa ou essa marca? Então, a gente vai fazendo dessa forma, né? Bacana. E o que te levou, então, você participar desse processo seletivo aqui no Senac? O que você estava buscando com esse cargo, né? O que você estava almejando ali dentro da sua carreira que você falou, não, é legal agora eu ir por esse caminho aqui? Sim, eu acho que assim, eu cheguei num lugar na Dume, assim, o ano passado, eu até me questionei, assim, será que faz sentido ou não, enfim. Eu acho que a Dume passou por um processo, assim, no começo que era mais difícil, né, de conseguir chegar em alguns lugares. Então, assim, hoje eu tenho parceiros muito bacanas, o Instituto CIA, o Instituto Legal. Focus Têxtil, o próprio Senac que eu dava aula, né, o SESC. Então, assim, eu fui trabalho com empresas que são que tem uma estrutura, que tem, né, e que atende um público que eu, né, atendia também, mas que às vezes não tinha condições de pagar por uma consultoria minha. Né? Então, hoje, através dessas empresas, eu consigo atender esse público, né? E aí eu falei, nossa, isso é muito legal. A Dumi está num momento muito bacana. E aí me aparece essa oportunidade de trabalhar no Senac. Mas eu comecei a ver que talvez aqui eu vou conseguir impactar mais, né? Porque é o tamanho disso aqui. Eu também não tinha noção. Como professora e agora como coordenadora, muda tudo, porque eu não tinha noção da amplitude do Senac, né? Em termos de impacto, em termos de relevância, em termos de escala.
né? Então eu fico muito assim olhando para esse lugar, né, de fazer o que eu faço, né, de olhar para a educação, de olhar para a educação empreendedora, tá dentro do ecossistema da moda, eu consegui, eu falei, gente, essa vaga era minha, né? E poder estar olhando isso, sabe, dessa forma, né, pensando administrativamente, pensando a questão da gestão, né, da gestão escolar, mas pensando nessas pontes, nessas conexões com o mercado, que eu acho que isso que é bacana, né, Que da gente legal. poder fazer assim. É bacana ver essa trajetória, né? Porque você foi indo e foi se adaptando, né? Então, uma hora eu tô trabalhando no, igual você falou, chão de fábrica, começo a experimentar da aula, volto, e aí tô na comunicação, administração, negócios, né? É muito legal. Eu perguntei mais assim de curiosa mesmo, né? Porque eu sei que Sim, você já, na época ali da pós, que você estava dando aula, você já tinha. A empresa já tem quase 10 anos, né? Então você já comentava da empresa, que sim. você atendia os clientes e tal. E eu acho muito bacana, né? Por conta até da minha formação, assim, é uma coisa que eu admiro muito, eu acho muito legal. Imagino que deva ser muito difícil, né? Cada cliente algo diferente, assim, Sim. completamente diferente, enfim. E aí, falando sobre o mercado, né? Quais são as tendências que você avalia que estão mais em alta e que você vai adaptando ali para os negócios que você vai atendendo? Eu acho que hoje, né, quando atendo muito pequenos negócios, mas quando eu falo pequenos negócios, às vezes é por conta da estrutura, né? Mas assim, a ideia às vezes é muito boa. Na hora que você vê o site, você fala, nossa, essa empresa, né? Às vezes empresas que já têm 10 anos no mercado eu atendo, né? Mas uma coisa que eu acho que a gente precisa olhar é essa questão do digital, né? Então, assim, digitalizar um negócio é fundamental, né? E a gente precisa entender como que essas pequenas empresas conseguem digitalizar efetivamente os seus negócios, porque não adianta nada falar assim, olha, Stephanie, cria lá seu site, o seu e-commerce na plataforma X que você vai bombar de vender. Mentira, né? Sim. Então, assim, você tem que realmente entender de automação, né, de e-commerce. Hoje a gente tem muita ferramenta, né? A gente recebe. Você clicou lá no site na empresa X, você clicou numa peça, passou 2 minutos, você está recebendo um WhatsApp falando: Oi, Sté, tudo bem? Aqui é a fulana de tal, vendedora não sei da onde. Você clicou, você tem interesse, posso te dar 10% de desconto. E é Essa um investimento. investimento, né? E não adianta eu iludir você e falar que só ter o e-commerce, né? Ou você só fazer lá o patrocinado no Instagram que seja, você vai vender horrores. Então a gente falava muito disso, né? O marketing, a comunicação né, é ferramenta potente, mas ela tem que acontecer de forma totalmente integrada. Se ela não acontece de forma integrada no seu modelo de negócio, ela não vai funcionar, é frustrante. E Sim. muita gente bate em mim e fala assim, Dani, mas eu investi tanto e não deu certo, não sei o quê. É exatamente por conta disso, porque você não está entendendo o seu modelo de negócio, né? Você não entende sua capacidade produtiva. Outro dia a pessoa fala, eu vou fazer um patrocinado de X. Eu falei, você tem capacidade produtiva para entregar produto? Falta estratégia, então. Então, às vezes, a venda é uma venda do boca a boca que para essa pessoa funcionaria. Porque ela não tem escala de produto. Por que ela quer fazer patrocinado? O Instagram ele é mais uma vitrine, precisa estar bacana, comunica, faz. Mas às vezes a pessoa tem lá 10 mil seguidores, você converte quanto desses 10 mil seguidores? Então, quando eu falo das análise dos números para tomada de decisão, é esse lugar. E isso é muito primário, mas não acontece. Porque vai muito na emoção, Sim. entendeu? E aí é isso, tem que ter o pé no chão, porque você tem que pensar em tudo que você vai fazer, você vai ter que converter. Aí a pessoa às vezes vai lá, coloca não sei quanto de patrocinado, e eu falo, nossa, você está pagando para a pessoa comprar o seu produto quase. Porque você pôs um X valor e você reverteu em uma venda, faz a conta. Sim. Você deu o Aham, produto. sim, sim. Entendeu? Sim. Então, aí é entender isso. Se é o problema está na comunicação, se está no tom de voz, se é o público que não deu aderência. Então, quando a gente vai estudar essa questão dos negócios, né, estudar o mercado, é o que eu sempre falo, você está o tempo inteiro validando
todas as etapas e todas as ações do seu modelo de negócio. E você tem que ser um pouco rápida. Porque às vezes você faz uma coisa e fala assim, nossa, mas por que não deu certo? Analisa por que não deu certo. E aí simplesmente não deu certo. E aí a coisa vai Você tem que ver onde está a raiz do problema, né? Que às vezes pode ser mais de uma coisa e aí tem que fazer um plano para tentar reestruturar. Fazer esse diagnóstico. Complexo, né? É complexo, detectar. Então, por isso que às vezes a pessoa fala assim, Dani, uma menina até me ligou esses dias, uma menina que tem uma empresa de acessórios. Ela falou, eu quero que você me ajude no marketing e na comunicação. Eu falei, me conta um pouquinho disso. Me fala um pouquinho do que é o seu modelo de negócio, como que você está trabalhando. Ela tem um problema grave de marketing e comunicação. Mas o problema dela é no modelo de negócio que não está estruturado. Então, não adianta eu mexer no marketing e na comunicação se tudo começa no seu modelo de negócio. Entendeu? Sim, faz sentido. Então, não adianta ter uma marca com uma logo incrível e você não tem um modelo de negócio, você não tem produto, você não tem equipe comercial, você não tem. E como que faz, Dani, para quem está querendo contratar, por exemplo, uma agência ou um profissional que seja, que vai cuidar desse plano de negócios, que vai ajudar a estruturar essa empresa? Porque eu sinto assim, hoje com a vitrine do Instagram, é um pouco complicado você achar alguém que seja confiável e que você vai dar o seu negócio ali nas mãos daquela pessoa para ela avaliar, né? Então, como que nós profissionais, empreendedores que estamos querendo colocar nossa ideia no mercado, ou já estamos com ela no mercado, estamos querendo validar, ver como é que tá, como que a gente pode fazer para ver se aquele profissional, de fato, vai valer a pena o nosso investimento, né? Existe como? Tem como, né? O que a gente pode ali medir para decidir isso? Eu falo que a gente tem que ter pelo menos o conhecimento mínimo para poder cobrar. Para poder, você está conversando comigo, fala, Dani, eu preciso que você me ajude aqui a estruturar meu modelo de negócio. E aí eu estou começando a falar um monte de coisa surreal para você. Entendeu? E você vai falar, não é assim. Porque eu fui lá, eu estudei um pouco. Então, quando a gente não tem um conhecimento nenhum sobre aquilo e você quer colocar também toda a responsabilidade, Dani, cuida do meu financeiro. Porque eu odeio dinheiro. Eu falo, gente, para, nem abre empresa. Você não gosta de dinheiro, então está abrindo empresa por quê? Você entende? Sim. Eu não posso virar as costas para o meu financeiro. Eu posso não estar ali, né, fazendo a gestão diária dele. Né? Eu tenho uma pessoa que está fazendo ali entradas e saídas e tudo mais, mas eu tenho que, cada semana, bater isso com essa pessoa. Tem que estar integrada nisso. Eu não posso virar as costas para isso. Né? Então, eu acho que quando a gente conhece, o negócio é seu. Você pode até demorar para conhecer, saber tudo dos 360. E até na hora de você contratar uma pessoa, você vai saber se aquela pessoa está surtando ali naquela comunicação ali com você naquele primeiro momento, ou se tem algum embasamento técnico, teórico, profissional, sabe? Se tem dados e números relevantes para você falar, nossa, vale a pena investir na Dani, porque a Dani conhece, ela vai te dar exemplos de marcas, ela vai falar, na empresa X faz assim, você não é melhor pensar assim, olha a sua estrutura. Entendeu? Você vai sentindo, você né? Você sente. Mas quando você é muito deslumbrado, e aí você pega uma outra pessoa que também quer vender simplesmente um serviço, aí você vai ver o caos na terra acontecendo. Eu vejo direto isso. Tem gente que fala, porque eu investi tanto, eu estava numa agência assim, estava numa empresa tal. Mas é um pouco do nosso perfil e a pessoa se aproveita daquilo. Sim. Entendeu? Então, assim, tem que ter muito pé no chão. Por isso que eu falo do estudar. E hoje, Stephanie, quando a gente fala de modelo de negócio, de educação empreendedora, você tem muitas instituições que têm cursos gratuitos, cursos bons, né? Eu até mesmo indiquei lá a Rede Mulher Empreendedora, que eu faço parte. Legal. Eu sou uma das mentoras especialistas lá também. Eu falo, gente, vai para a rede. A maioria dos cursos são gratuitos. Tem um curso agora maravilhoso, que até o meu estudo de mestrado, que é focado em IA, como que a IA pode ajudar essas mulheres empreendedoras a alavancar, a avançar um pouco mais rapidamente, né? Então, assim, e aí, um curso que vai falar sobre tudo. Vai falar sobre vendas, vai falar sobre comunicação, vai falar sobre modelo de negócio. Então, se você começa a estudar e aplicar tudo que você
estuda, você consegue fazer essa diferenciação e até entender que profissional que você está contratando. Se não, é um tiro no pé. Sim. Você fica à mercê ali, né? Fica. Aí vai depender muito se o profissional for bom, né, e honesto, Sim. ou se não for. Ou se você. Ou se também tem uma. Acho que é essa questão até da honestidade, assim. Né? Porque também já aconteceu comigo. Por exemplo, eu não entendia muita coisa do marketing de SEO, da parte de, né, de fazer patrocinado e tal. E aí fui fazer uma época um curso online e fiz o investimento e não converteu. E essa pessoa falou para mim que ia funcionar. E aí hoje eu entendo que não é só isso, né? Que não é a fórmula mágica do sucesso, né? Sim. Não existe. Né? Tem que ter toda uma integração. E aí, Dani, você estava comentando que essa parte do digital, as empresas ainda estão se encaminhando, né, para entrar ali no mercado e fazer essa roda girar, né? E tem alguma outra coisa que você acha que ainda vai pegar o pessoal de surpresa aqui nos próximos anos? Você comentou da IA, né? Eu imagino que também nem todas as empresas já estão preparadas, né, espertas com isso, já nesse conhecimento. Então, você acha que, assim, isso pode talvez deixar algumas empresas para trás, né? O que você vê sobre esse assunto? Eu acho que é uma coisa muito para nós, assim, né? Principalmente dentro da moda, é uma coisa nova. Eu também estou entrando nesse universo, estou começando a estudar sobre isso. Mas eu acho que é um dos pontos aí que a gente precisa ir acompanhando cada vez mais para entender o quanto que isso vai impactar. Eu tenho visto, não na moda, mas em outras áreas, por exemplo, na medicina, isso já vem impactando muito fortemente, né? Então eu acho que a gente precisa sim olhar para essa questão, né? E assim, sempre tem um pouco de preconceito, né? E talvez essas pessoas vão ficar mais burras. Acho que assim, é olhar como a gente como protagonista do lugar e usar a IA muito como ferramental, sabe? Ao nosso favor, ao né? nosso favor, né? Então, será que ela consegue ser realmente um assessor, um assistente, vai me ajudar a olhar meus números de uma forma mais assertiva e eu não vou, né, coisas que eu não estou percebendo? Então, assim, no curso que eu estou fazendo, no mestrado, a gente tem pessoas de muitas áreas diferentes. Legal. E aí tem muita gente falando de projetos com IA. Então, eu estou olhando para IA pensando em grupo de pequenos empreendedores, mas tem pessoas que trabalham em grandes empresas, grandes corporações, que estão olhando a IA para esse lugar. Então, tá vendo como é uma ferramenta que vai navegar e que pode ajudar, né? E pode até essa questão para quem trabalha sozinho. Sim. Né? Então, assim, o quanto a IA pode ajudar você nesse pequeno negócio, né? Como que ela pode te ajudar nesse processo de se comunicar melhor, de te trazer agilidade numa comunicação, num texto que você precisa encaminhar. Então, eu acho que, assim... Uma economia de tempo. Economia de tempo, né? De ser seu apoio nessa gestão, financeira, né? Também. Financeira, né? Até na questão da gestão de conteúdo. Sim, né? Então, imagina total. você conseguir gerar conteúdo. Porque, assim, hoje a gente sentiu muito isso, né? Eu tenho uma empresa de gestão de negócios, mas daqui a pouco eu tenho quase que criar uma empresa de conteúdo, de comunicação, para poder suportar essa empresa, porque a quantidade de conteúdo que você tem que gerar é muito grande, né? Sim. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa cuidar. Eu acho que pode vir pontos aí, talvez até negativos em relação à IA. Tem umas coisas que me assustam nessa questão até do vídeo, né? Das pessoas que usam a IA de uma forma negativa, Sim. né? Com fake news e tudo mais. Isso acho que é um ponto que a gente tem que estar atento. Mas pensando no mundo dos negócios, eu fico pensando de como que ela pode potencializar e agilizar a gestão de N negócios, né? Então, acho que isso é uma coisa que para o futuro é importante, né? Acho que a gente talvez não vai deixar de ser criativo, né? Mas a gente pode usar ela de uma forma mais potencial. Como um suporte mesmo, né? Eu acho que o digital também, né? Quando foi ali nascendo e ganhando força no mercado, ele também foi visto por muitos como um vilão, né? Teve muita gente que era contrário, né? E eu acho que a IA também rola um pouco disso, mas, enfim...
Do mesmo jeito que também pode ser boa, pode ser ruim, igual você comentou, porque o digital também, através dele, tem muitos golpes, né? Sim. Que antes não eram possíveis e com o digital passou a ser possível, né? Então também vem a parte negativa, né? Exato. Né, você falou, me lembrei, a internet ela já foi uma vilã, né? Já, Né? muito. Né, e ainda é, né? Por exemplo, você pega um WhatsApp, o que tem de golpe, o que tem de fake news, Sim, mas é uma ferramenta muito boa de comunicação. sim, Então, ao mesmo tempo, tem essa dualidade, né? De algo que é muito bom, que ajuda muito, que dá esse suporte, sim, e a parte ruim que vem junto, né? sim. Não, sim, faz todo sentido. Eu acho que pensar de uma forma mais positiva para esse lugar vai ser bom. Entendeu? E tem alguma coisa que você está animada aí para ver nos próximos anos? Alguma tendência que possa surgir, algo novo? Tem alguma coisa aí que você está antenada? Eu acho que o mercado de moda ele está sempre se reinventando, né? Eu acho que essa questão da sustentabilidade também é uma coisa que está muito no meu radar, né? Depois que eu fiz a minha mudança ali de chave por conta de trabalhar numa indústria de fast fashion e querer abandonar a moda, né? O meu olhar para tudo que eu faço, né? Até para os meus clientes é assim, novas formas de fazer essa moda, né? Legal. Então, tanto nessa questão do dia a dia, do relacionamento, da convivência, mas também desse produto, desse olhar do produto, da cadeia produtiva, né? Então, a gente olhar para essa sustentabilidade, pensar nesse território também. Então, acho que isso é uma coisa que me anima, porque eu vejo hoje as empresas, né, olhando para isso, né? Eu vejo grandes players do varejo, grandes players do mercado de moda, não sabendo o que fazer muito bem, mas testando coisas. Do mesmo jeito que eu fui testando coisas, né? E aí cheguei num caminho. E eu Sim. acho que talvez é isso. Talvez a gente não vai ter hoje a fórmula mágica, a fórmula pronta, a coisa é assim que vai ter que ser. Vai ser um processo de construção. Então, quando eu vejo empresas tipo o Instituto C&A fazendo coisas bacanas, o Instituto Focus Textil, o próprio Senac, eu falo, meu, olha aí, as pessoas estão fazendo, estão pensando junto, criando, né? E aí a coisa vai evoluindo. O problema é quando você realmente não dá aquele passo. Mas hoje eu sinto que tem um caminho, uma conversa, né? Marcas se juntando para discutir sustentabilidade. Então é Legal. muito legal isso. Assim, Sim. marcas que eram concorrentes, sabe? Que estão juntas em projetos para pensar a sustentabilidade na moda. Eu falo, gente, é isso. Né? Já é Então, uma evolução muito grande, né? muito grande, porque sempre foi um mercado muito individualista, né? Muito do eu ali. E hoje eu vejo esse movimento e eu fico muito feliz, assim. Há 10 anos atrás, impossível ver isso, né? Sim. E hoje eu estou vendo e estou vivendo isso. Então é muito legal também poder participar desse tipo de ação, assim, bem legal. Legal. E do que você já estudou, assim, relacionado à sustentabilidade, teria alguma dica para quem está no mercado aí, mesmo que a pessoa tenha um pequeno negócio, de como ela pode contribuir para ter um negócio mais sustentável? Quando a gente fala de sustentabilidade, né, eu falo que a gente olha até para 4 pilares, né? Tem a questão do econômico, ambiental, o social e o cultural, que eu falo muito do território, né? É possível englobar esses 4 caminhos? Às vezes é difícil, né? Mas eu acredito muito nas microtransformações, nas microrevoluções, assim, coisas pequenas que a gente pode fazer no dia a dia. Às vezes é uma etiqueta que está no chão, é um clipe que está no chão, é um pensar um corte de uma peça de uma outra forma, né? É pensar na remuneração daquela pessoa que está costurando, é entender quantas horas aquela pessoa chegou para estar costurando a sua peça, né? Então, assim, eu acho que o que eu tenho falado muito que tudo começa nas pessoas. As pessoas são o centro de tudo. E se a gente não olhar para as pessoas, né, para o nosso entorno, para quem a gente está ali trabalhando, convivendo, eu não estou fazendo sustentabilidade. Sim, porque tem o pilar do social, né? Né? Sim. Então, assim, eu não vou conseguir. Né? Então, às vezes você está... não adianta você falar assim, eu estou pegando aqui os restos de retalho, estou levando lá na igreja. Tá, mas quem são essas mulheres? Que espaço que é esse? Né? Então, assim, ter um cuidado com esse território, né? A questão cultural, porque às vezes você fala, vou fazer isso aqui com o bordado das mulheres, não sei da onde. Tá, mas e como que é isso? Quem são essas mulheres? Qual a história desse bordado?
de onde que vem? Por que elas começaram a fazer isso? Sabe? Então, assim, é esse cuidado que eu acho que a gente precisa ter, né? Que os novos estilistas precisam ter, né? E uma coisa que muito importante também, que é contar essas histórias que vêm junto com... que vêm reforçar a nossa história. Porque se você vem comigo reforçando a minha história, eu preciso valorizar isso. Não tem como. Sim. Né? Então, acho que a moda tem que ser uma moda mais com afeto, com um olhar mais genuíno, assim, mais empático, sabe? Que legal, bacana. E agora, para a gente fechar, eu queria só ver com você se ficou faltando alguma coisa, se tem alguma coisa que você gostaria de falar, algum recado, de repente até para os alunos, né, que vão assistir aí esse episódio, ou para geral, assim, para quem está assistindo a gente, se tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu que agradeço. Né? Eu estou muito honrada e agora, assim, muito... falar, ai, que gostoso que foi o nosso papo aqui, né? Sim. Porque, e assim, muito legal, né? Mais legal falar agora no final também, de fazer isso a partir de uma empresa, né? De uma empreendedora aqui que está fazendo um trabalho muito incrível, né? Com um parceiro muito bacana. Então, assim, quando você tem realmente uma vontade de fazer uma coisa, às vezes, né, não tinha nenhum caminho muito certo, mas a coisa foi se desenhando e foi fluindo. Então, é muito bacana ver quando a coisa entra aqui no fluxo da vida, né? Não é fácil, tem momentos que a gente fala assim, ai, vou desistir. Sim. Mas quando a gente fala isso, vem um telefonema, né? E uma coisa ali acontece. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. E eu acho que dessa sua história, né, para nossa história, né, porque também a gente vai construindo e quem sabe a gente possa fazer coisas juntas, né? Futuramente, eu acho que esse lugar, né, de estar atento às oportunidades, de estar na presença, né, eu sinto muito isso hoje, né, o aluno está dentro da sala de aula, mas ele está no celular, você está falando e você falei meia hora lá e o aluno fala, ai, o que você falou, pro? Eu falo, gente, onde vocês estão, né? Sim. Às vezes é um estado de presença, Stephanie, né, que eu preciso ter, porque é uma oportunidade. Às vezes eu falei de uma vaga ali, eu falei de alguma coisa e esse aluno perdeu porque ele não estava ali. Né? Então, eu sinto que hoje, né, a gente entende que é tudo muito efêmero, tudo muito rápido, a internet, muita informação, mas o quanto que eu estou me dedicando, o quanto que eu estou ali para as coisas que me aparecem. Porque, às vezes, é isso, você teve uma oportunidade, mas você não está ali para aquela oportunidade. Você faltou, Sim. Você não está na presença, você não está aproveitando. Então, assim, eu aproveitei. Né? Eu tive uma oportunidade, né, diante de um caos ali e eu aproveitei. Né? E hoje eu sou o que eu sou, mudei minha vida, mudou tudo. É o que fez diferença para você, fez né? diferença para mim. Né? Então, às vezes é isso, olhar para as oportunidades como uma forma realmente de transformação. Né? Eu acho que isso foi... Acho que eu estou falando da minha história aqui. Sim. Né? Mas foi algo que você fez e que faz sentido, né? Não, eu acho que é uma dica muito valiosa, assim. Porque é isso, eu acho que hoje a gente compete ali, né? O professor, principalmente, ele compete com o celular o tempo todo, né? Porque o aluno, ele está presente, mas não está presente, Sim. né? Então, eu imagino que para o professor esteja muito difícil, né? Hoje em dia, dar aula. E para o aluno também, eu acho que está difícil aprender, está difícil ter essa paciência, ter essa calma, saber que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, né? E eu falo Sim. isso experiência própria, né? A gente quer ver o negócio dando certo, crescendo, Sim. e nem sempre vai acontecer no ritmo que a gente quer, né? Mas, professora, muito obrigada por você ter aceitado, assim, eu fiquei muito feliz. Eu já queria falar com você, mas, assim, você não teria como ser minha primeira convidada, porque eu ia tremer na base, assim. Imagina. Porque, nossa, eu tava, assim, muito ansiosa para ter esse papo com você, mas, ao mesmo tempo, com um certo medo, né? Um certo receio. Imagina. Porque você é uma pessoa super inteligente, super antenada, e eu queria poder fazer, assim, extrair o máximo da nossa conversa. Eu acho que foi muito boa. Eu espero que você volte mais para frente, que aí a gente atualiza esse papo. Eu mais experiente, você com novas experiências aí pelo Senac ou outros trabalhos, e aí a gente compartilha muito mais. Mas muito obrigada mesmo, de verdade. Eu que agradeço. Obrigada, viu? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Se vocês ainda não assistiram todos os episódios, corre lá para assistir. Obrigada e até o próximo. Oi.